Termo de depoimento número 14, que presta Marcelo Bahia Odebrecht. Aqui presente e acompanhado de seus defensores, Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se tu podes confirmar que estes são seus defensores e ainda que tu estava aqui de forma voluntária e espontânea para colaborar com o Ministério Público a partir do acordo que foi celebrado com base na Lei 2.850 de 2013. Indago ainda se tu tem ciência de que os efeitos da colaboração dependem do conteúdo da tua colaboração e ainda dos elementos que serão entregues por ti e por tua defesa. Tenho, são meus defensores e estou aqui espontaneamente. Muito bem. Marcelo, por favor, eu queria que tu pudesse, por favor, esclarecer quanto ao conteúdo do anexo 5.1, prédio IL, terreno cogitado para a construção da nova sede do Instituto Lula. Em meados de 2010, o Bulay ou o Paulo Okamoto, eu não sei quem começou, quem teve a primeira conversa comigo, mas com certeza foi um dos dois. E depois, em algum momento, eu conversei com os dois sobre o tema. Veio falar comigo sobre o interesse que eles tinham de adquirir um terreno que seria a sede do futuro Instituto Lula. E queriam saber se a gente poderia adquirir esse terreno para depois doar para o Instituto. E eu disse para eles que, ok, eu já tinha provisionado o valor com o Palocci, desde que o Palocci aceitasse descontar disso, eu podia comprar e depois doar. Mas como naquela época ainda não tinha se definido a questão da doação oficial, como seria feita, tinha que ser feita uma conta não contabilizada, para depois se ver como é que iria se fazer. Aí, eu nessa época então, eles tinham, o Bulay já tinha, aí foi o Bulay especificamente, ele já tinha me dito que eles tinham, ele e Roberto Teixeira tinham acertado essa compra, que era um terreno complicado, que envolvia famílias, tudo, e que eles tinham acertado uma compra que envolvia 6 milhões por dentro e 4 milhões por fora. Tem até uma anotação minha, de uma agenda minha que eu tinha com o Paul Tite, que era o responsável pelo OR na época, que tinha esse pedido Bulay, que era 6 mais 4 PF. Aí, como era? Então se tornou, na verdade, uma compra imobiliária que seria feita de uma maneira a gente não aparecer. Aí, como tinha essa questão da compra imobiliária com valor por fora, eu achei, aqui podia ter algum risco. E aí eu chamei o pessoal na verdade, eu só pedi para eles um apoio, porque era uma compra imobiliária. O pessoal da Odebrecht disse, olha, preciso que vocês viabilizem essa compra desse terreno, para depois eu ver como é que eu dou. Aí eu chamei na época o Paulo Melo e pedi para ele ver como é que adquiria esse terreno sem a gente aparecer. Fiz a recomendação de fazer isso através da DAG, que era uma empresa que a gente tinha uma relação antiga, eu tenho uma relação antiga com o dono, então, de certo modo, ele compraria e depois a gente encontraria uma maneira de oficializar. Então, na verdade... E ressarcia a DAG, então. E ressarcia a DAG. Na verdade, a DAG comprou como um veículo nosso e depois a gente encontrou a maneira de ressarcir ele, entendeu? E pronto. E aí, se comprou esse terreno, depois de algum tempo, eles voltaram atrás, resolveram não fazer mais estrutura no local, deixar, e aí disseram, não tenho mais interesse no terreno. Aí, naquela época, como o mercado imobiliário estava meio que bombando, a própria OR tinha mostrado interesse em viabilizar um projeto lá. Aí ela mesmo acabou oficializando, porque ela comprou da DAG. Só que depois de um tempo, aí o mercado imobiliário teve aquela baixa, a OR se desinteressou e ela vendeu. Quando ela vendeu, eu dei o crédito de volta para a conta italiana. Quer dizer, na verdade, da mesma maneira que eu debitei, quando ocorreu a venda, eu creditei. Então, esse valor saiu da conta amigo e depois entrou. Tá. E houve alguma reunião para tratar desse assunto? Houve a reunião depois para operacionalizar a compra do terreno, que aí eu não participei, mas eu sei que foi Roberto Teixeira, acho que Bulay e o pessoal da OR, entendeu? Mas na prática teve esse pedido,
Então nós compramos o terreno, era para oficializar depois, acabou desistindo, a gente vendeu de volta e eu acreditei de volta na planilha italiana. Uhum. Tá, e sabe por que não avançou essa negociação? Por que houve o recuo da desistência do... Olha, o que na época foi formado foi que eles tinham, esse é um terreno, inclusive parece que era um projeto grande, os Instituto Lula tinham interesse em trazer aquele acervo que eles tinham das coisas, tudo que eles tinham o Instituto Lula acho que tinha, na época, um projeto enorme, e que ao que nos foi informado, depois ia ficar uma coisa, o Lula estava meio incomodado porque ele queria um instituto perto, tipo de uma estação de metrô, algo que fosse mais popular. Então, questão eu nunca entendi bem se esse terreno, na verdade, era ou um desejo do Lula ou foi imposto por... Nunca entendi bem. Na verdade é o seguinte, parece que desde o início o Lula não gostou muito da cara, tinha dúvidas em relação a ter uma coisa ostensiva, um instituto, queria ficar mais naquele instituto que ele estava. Qual é a história? Compraram e depois desistiram. Eu vou fazer uma pequena interrupção.